Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou Karina Barbosa e faço medicina na Universidade Federal de Uberlândia. E nesse vídeo eu vou contar para vocês tudo sobre o meu 5º período de medicina na UF. Nesse vídeo eu vou falar sobre esses tópicos que estão aparecendo aí na tela. Se você quiser ir direto a um tópico específico, é só ir lá na descrição. Bom, o 5º período é o famoso 5º dos infernos, né? Pelo menos é assim que as pessoas costumam falar, é assim que os veteranos passaram pra gente a ideia, né? Antes da gente entrar no 5º período. Mas assim, eu particularmente não vi nada de inferno. O que é a questão? É que o 5º período tem muita coisa para estudar, a matéria é muito extensa, é uma matéria maçante, às vezes cansativa de estudar. Mas assim, em compensação, foi um período assim tranquilo em questão de carga horária. A gente tinha muito mais tempo livre para estudar do que, por exemplo, sei lá, no 3º período, né? Se você quiser saber sobre o meu 3º período de medicina, eu vou deixar aqui no card o videozinho da playlist com todos os vídeos sobre todos os períodos. Então é isso, apesar de ter muita matéria para estudar, não era uma matéria difícil, só era muita coisa mesmo. E também tinha bastante tempo livre para estudar, assim, trazendo para vocês uma ideia geral de como foi o período. Bom, então vamos começar falando sobre o horário de aulas. Eu tirei um print da nossa grade horária para vocês verem como funcionava. Bom, o nosso curso ele é dividido em 4 eixos, que são esses eixos que estão aparecendo aí embaixo para vocês na legenda. Sendo que o eixo de Medicina Integrada 2 tem 4 matérias dentro deles, né? 4 disciplinas, que são essas que estão aparecendo aí na tela. Eu editei essa tabela para ficar mais fácil de vocês entenderem como que as disciplinas ficavam distribuídas no horário. Vocês vão ver que tem uma pequena confusão aí, né, de horários vagos, estudo dirigido. O que é isso? É que nesse semestre, especificamente, a gente teve um probleminha com patologia. Uma das professoras estava de licença maternidade e eles não encontraram outro professor para substituir. Então, no lugar das aulas dela, ou o horário ficava vago, e a gente tinha os estudos dirigidos, né, que eram as questões para a gente estudar sozinho em casa, ou então às vezes era substituído por matéria de outro professor. Então ficava mais ou menos desse jeito aí. E em saúde individual a gente tinha as enfermarias, né, não era aula em sala de aula, era realmente a prática nas enfermarias. Agora eu vou falar sobre cada uma das matérias que a gente teve nesse período, dar uma ideia geral para vocês entenderem mais ou menos como foi e tudo mais. Começando pelas matérias do eixo ADPL, mais especificamente infecto. Bom, infectologia, como o próprio nome diz, a gente estuda as doenças infecciosas, né? As doenças causadas por vírus, bactérias, fungos, vermes, protozoários, etc, etc. E a gente também aprendeu sobre as classes de antibióticos, né? Que é o que a gente usa, né, para matar as bactérias. Todas as aulas foram teóricas, assim, teve algumas aulas práticas lá no comecinho do semestre para mostrar, observar, né, em microscópio os protozoários, os vermes também nos potinhos de vidro. E assim, gente, essa matéria ela foi bem extensa, porque foram muitas doenças estudadas nesse semestre. Eu acho que é por conta de infectologia que o 5º período é conhecido como 5º dos infernos, porque realmente é muita doença para estudar. É uma doença por aula, não é tipo assim, o professor começou essa doença nessa aula e vai terminar na aula que vem. Não, é tipo uma doença por aula. Hoje é uma aula, quer dizer, hoje é uma doença, amanhã já é outra. Às vezes acontece, o professor tem que terminar, mas assim, poucos casos. E aí vai passando o semestre, não é mais uma doença por aula. É 5 doenças por aula, 3 doenças por aula, dependendo da aula, entendeu? A coisa vai apertando, entendeu? Vai ficando muita matéria para estudar. Mas assim, nada que seja difícil, só é muita coisa mesmo. E assim, né, o que eu achei dessa matéria, assim, minha opinião particular? Assim, a minha relação com infecto, ela é meio dual. Ao mesmo tempo que eu acho interessante, né, a forma como uma mesma doença, o mesmo patógeno pode provocar diferentes sintomas no corpo, diferentes alterações, porque realmente o mesmo patógeno pode causar muitas coisas, isso torna a matéria até interessante. Ao mesmo tempo eu não gosto porque, assim, todas as doenças praticamente têm os mesmos sintomas. E aí chega um momento que vai ficando maçante, cansativo de estudar, porque é toda vez a mesma coisa. Então, assim, as doenças isoladas em si, eu achei interessante. Mas quando você junta tudo para poder fazer um diagnóstico, por exemplo, eu não gostei muito, sendo sincera, mas assim, opinião.
Em patologia, a gente estuda as alterações histológicas e anatômicas que as doenças causam no corpo. Então, assim, tem um pouquinho de anatomia, tem muito de histologia, só que em órgãos doentes. Então, a gente vai lá para o laboratório, por exemplo, nas aulas práticas, observar, sei lá, um coração. Só que não é um coração normal, é um coração que está com alguma doença, um fígado com uma determinada doença, e ele está bem diferente. E aí também, quando a gente vai observar as lâminas no microscópio, são sempre lâminas que estão ali alteradas, não tá com a histologia normal que a gente aprendeu lá no primeiro período. E aí também tem muito de fisiopatologia, que é você entender ali o mecanismo realmente da doença. Eu vou inclusive deixar aí na tela para vocês as doenças que foram estudadas nesse semestre. Não sei se eu vou colocar todas, talvez eu esqueça de alguma, mas é só para vocês terem uma noção. Como eu já comentei, né, temos aulas práticas e também temos aulas teóricas. Só que assim, nesse semestre a gente teve um pequeno probleminha com as aulas teóricas, porque tinha uma professora de licença maternidade. E aí não tinha nenhuma outra professor para poder substituir. Então a gente ficou sem muita aula. Aí no lugar das aulas a gente tinha os estudos dirigidos, que eram as questões que as professoras que restaram passaram pra gente poder estudar sozinho. Então a gente teve que estudar muito por conta própria a parte teórica. E eu vou comentar melhor sobre isso lá quando eu for falar de como eu estudei, lá no tópico como eu estudei patologia. Aí vocês vão entender como ficou mais ou menos essa situação para estudar sozinho. E o que eu achei de patologia? Assim, talvez seja uma opinião impopular, mas eu achei bem mais legal do que infecto. Porque quando você está estudando patologia, meio que você está entendendo as doenças no nível ali micro, como elas funcionam, como acontece. E aí isso me trazia uma clareza maior para entender o todo, sabe? Porque tem muito de fisiopatologia, principalmente na teoria. Então, eu gosto de estudar fisiopatologia, entender como as coisas funcionam. E aí a patologia tem muito disso, sabe? Apesar de que, assim, como a gente teve pouquíssimas aulas teóricas, a patologia ficou muito mais na questão de olhar e reconhecer. Tipo, olhar o órgão e reconhecer. Olhar a lâmina e reconhecer o que está acontecendo. Então, eu senti que ficou meio raso, sabe? Mas quando eu pegava para estudar por conta própria, que eu estudei muito por conta própria a patologia, eu percebi que, tipo, era muito profunda, dava para aprofundar em muita coisa, entender muita coisa, assim, de uma forma muito completa, sabe? A teoria de patologia é muito legal. A prática também, eu achei interessante. Mas aí, quando você entende a teoria completinha, a prática ela se torna muito mais fácil. Então, assim, eu gostei de patologia. Não que eu queira ser patologista, não quero. Só achei interessante por conta de trazer realmente, assim, essa clareza de como as coisas funcionam. Acho que é uma base, sabe? Para qualquer área que você queira atuar, você tem que conhecer fisiopatologia, então acho que por isso eu gostei, por ser uma base bem base. A genética nesse período, ela foi tão básica, mas tão básica, que eu acho que ela deveria estar no primeiro período e não no quinto período. O que a gente estudou em genética? Foi mais questão de a importância do aconselhamento genético, a importância do geneticista saber reconhecer ali as doenças genéticas, a importância do geneticista na atenção primária, o que mais? Teve também um pouquinho de revisão sobre a estrutura dos genes e tipos de mutações. Eu falo revisão, né, porque a gente já teve isso no primeiro período. Então, assim, foram coisas muito básicas. Eu achei que, por a gente estar no quinto período, que é um período mais focado em doenças, eu achei que a gente ia estudar as doenças genéticas em si. Mas não foi bem assim. Então, foi uma quebra de expectativa, foi muito básico. Eu achei que era uma matéria meio deslocada de lugar. E é isso. Em imunopatologia, a gente estudou sobre as doenças relacionadas ao sistema imune. Então, as alergias, as doenças autoimunes, rejeição de transplantes, etc. E assim, é uma matéria meio complicadinha, quem já teve imunologia sabe do que eu tô falando, não é fácil. Mas assim, eu senti que o professor desse semestre, ele ficou bem no básico, sabe? Ele se preocupou mais em passar o básico do básico pra gente. Então foi uma matéria fácil de lidar ao longo do semestre. E assim, eu gostei principalmente de entender a parte de alergias, apesar de que eu senti que estava muito básico, que ainda faltava, assim, sabe, mais detalhes para formar um entendimento completo, porque estava muito básico mesmo. Mas eu reconheço que se tivesse sido mais aprofundado, provavelmente a gente não teria dado conta de conciliar com todo o resto do quinto período, que já é bem pesado, né? Então, assim, foi uma matéria ok.
A gente tem raciocínio clínico desde o quarto período, né? Eu falei sobre isso lá no meu vídeo sobre o quarto período, mas dessa vez tem uma novidade, né? Que a gente teve 2 raciocínios clínicos, o raciocínio clínico geral e o raciocínio clínico de infectologia. O geral é o geral, que já tinha no quarto período, e o de infectologia é um raciocínio clínico somente para doenças infecciosas. Eu já expliquei como é que funciona lá no vídeo do quarto período, mas eu vou repetir aqui, né? A turma ela é dividida em pequenos grupos e cada grupo tem seu professor. E aí, dentro de cada grupo, como é que funciona a dinâmica, né? Toda semana, uma dupla ou um trio, geralmente, tem que apresentar um caso clínico para o restante do grupo e o restante do grupo vai discutir e tentar chegar no diagnóstico, né? Raciocinar ali para chegar no diagnóstico de acordo com as coisas, os sintomas e a história que as pessoas apresentaram. E esse caso clínico, geralmente, como é que ele é obtido, né? Essa dupla ou esse trio vai lá no hospital, examina o paciente, conversa com o paciente e traz a história. Ou então o professor já pode dar um caso pronto para os alunos. Isso aí vai variar muito do que o professor quer fazer no dia, de cada professor, enfim. E aí, para o raciocínio clínico geral, vai ter um momento ali no final do semestre que é o fechamento final, né? O de infectologia não tinha isso não. Que é o momento que todos os grupos vão se reunir, a sala inteira, e aí os melhores casos do semestre vão ser apresentados para o restante da sala tentar fazer o diagnóstico. E agora, minha opinião sobre essa matéria, né? Lá no vídeo do quarto período eu já falei, né, que eu gosto muito de raciocínio clínico, eu acho muito legal, eu me sinto assim resolvendo um mistério, juntando todas as pecinhas do quebra-cabeça, todos os sintomas, os detalhes da história para chegar e descobrir o diagnóstico, eu acho isso muito legal. Mas temos uma novidade, né, raciocínio clínico em infectologia, e esse especificamente eu não gostei, foi uma grande decepção para mim. Eu cheguei toda animada, né, tipo, nossa, vai ser interessante, mas eu não achei interessante não. Porque assim, gente, as doenças infecciosas, elas causam os mesmos sintomas, tipo, o paciente chega lá com uma lista de sintomas e pode ser qualquer uma das doenças que a gente estudou. Óbvio, né, que dá pra eliminar algumas, mas assim, é uma lista enorme de possibilidades que na maioria das vezes você só vai conseguir descobrir o diagnóstico se você fizer exame. Então não tem... Eu não senti que eu tava raciocinando o suficiente, sabe? Porque tipo, pode ser tudo, vamos fazer exame pra descobrir. Aí eu achei desestimulante. Mas assim, eu acho que em parte também pode ser pela dinâmica do meu grupo, sabe? De raciocínio clínico de infecto, a forma como o professor conduziu as coisas. Eu não achei tão estimulante para discutir, talvez isso tenha contribuído para eu não gostar também. Em saúde individual, nesse semestre, a gente teve as enfermarias, né? Lá no quarto período a gente teve ambulatório, né? Que é aquela coisa do atendimento ali, que o paciente vem consultar com você e tudo mais. Dessa vez foram as enfermarias, que é onde os pacientes estão internados, né? E a gente teve 2 enfermarias, enfermaria de infectologia e enfermaria de pediatria. E aí ficava em rodízio de grupos, né? Enquanto alguns grupos estavam na infectologia com diferentes professores, outros grupos estavam rodando na pediatria também com diferentes professores. E isso toda semana. O meu grupo, pelo menos, nas primeiras semanas, até a metade do semestre, ficou sempre na infecto. E aí depois, mais pro final, meio final, foi pediatria. Foi mais ou menos assim que funcionou com o meu grupo, mas era rodízio. E como é que funcionava, né? A gente chegava lá, o nosso grupo, né, e o professor, e aí o professor, ele selecionava alguns casos pra gente, né? E a gente ia lá, visitava os pacientes, examinava, conversava, colhia a história, depois reunia todo mundo numa salinha, dentro do hospital mesmo, para poder discutir os casos. E assim, gente, foi muito bom, foi tipo aprender na prática mesmo, sabe? Os professores eram muito bons, deu para aprender muita coisa, deu para revisar muita coisa do exame, sabe? De ausculta, principalmente a ausculta pulmonar na pediatria, que tem muito caso, né, de doença respiratória. Também deu para revisar exame de palpação de fígado, porque a gente teve uma aula no ambulatório de fígado também, apesar de o foco ser mais em enfermarias. Os professores também mostravam muitos exames de imagem, né, dos pacientes que a gente tinha visitado, para poder discutir os casos ali de uma maneira mais completa, né? Então, assim, gente, foi muito bom mesmo, deu para aprender muita coisa, revisar muita coisa, consolidar muita coisa da teoria na prática. As enfermarias, assim, foram maravilhosas. E além das enfermarias, a gente também teve uma aula de emergências pediátricas, que foi no laboratório, né? Porque a gente tinha que treinar
intubação em criança, RCP, coisas que realmente tem que ser em laboratório, né? Não dá pra treinar essas coisas assim em pacientes, sendo um monte de estudantes, né? Mas, enfim, foi muito bom também. Nesse vídeo eu vou juntar método e saúde coletiva num bloquinho só, porque o próprio professor fez isso, né? Era um professor só e ele meio que juntou as duas matérias. Método, geralmente, na UFO, é uma matéria que a gente estuda sobre pesquisa. E saúde coletiva é uma matéria destinada a coisas relacionadas à saúde pública. E aí, nesse período, o tema foi epidemiologia, vigilância epidemiológica. Então, como é um assunto que envolve tanto pesquisa quanto saúde pública, meio que juntou as duas matérias. E a gente tinha aulas teóricas em sala de aula mesmo, mas da metade do semestre para frente, todas as aulas elas foram destinadas à construção de um artigo, de uma pesquisa epidemiológica. Então, toda semana a gente ia para o laboratório de informática e ficava lá nos computadores pesquisando, reunindo dados, coletando dados, analisando dados, para no final montar um artigo e ficou bonitinho. E aí muitos desses artigos eles podem inclusive ser publicados em revistas, congressos. Eu inclusive tenho que ver com as meninas como é que ficou o nosso artigo, porque eu passei um dia sem celular, gente, e eu tô sem notícias de tudo. Eu tenho que saber se o congresso aprovou o nosso artigo ou não. Pessoal, quando eu tava gravando esse vídeo, eu esqueci de falar sobre a matéria de ASRF. Então, gente, é porque a ASRF, na verdade, é a mesma coisa praticamente em todos os períodos. São sempre discussões sobre ética e uma boa relação médico-paciente. E geralmente a gente tinha a leitura de alguns textos, assistir alguns vídeos para fazer algumas questões ou discutir. E nesse período, na verdade em todos os períodos, a gente sempre tem que ler um livro para discutir no final do semestre. Eu inclusive acho que esqueci de comentar sobre esses livros nos outros vídeos, mas tá aí para vocês qual foi o livro desse semestre. Só que, diferentemente dos outros períodos que era sempre uma discussão sobre o livro, ou algum trabalhinho, uma resenha, nesse período eu fiquei surpresa porque a gente teve que fazer um desenho de alguma cena do livro e depois explicar por que a gente escolheu a cena. Foi uma coisa assim muito tranquila, até engraçada, na verdade. E foi isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre as provas. Mas antes, gente, eu mudei aqui um pouquinho o cenário porque tava começando a dar muito reflexo, então, enfim, detalhes. Nesse semestre a gente teve prova teórica de infecto, patologia, genética e imuno. Só. Nos outros períodos sempre era um provão, né, para todas as matérias do eixo de ADPL, mas dessa vez foram provas separadas. As provas de infecto, elas eram bem exigentes, assim, na verdade, mais a segunda e a terceira prova, né, que são 3 provas, né, ao longo do semestre. A segunda e a terceira prova foram mais difíceis porque a matéria era mais difícil mesmo, mais coisas para estudar, mas também porque começou a ter questão aberta, né, a gente não tinha questão aberta na primeira prova e aí a gente passa a ter algumas questões abertas, né? Tem um professor que ele coloca questão aberta na prova, então foi um pouquinho mais puxado do que era nos outros semestres, né? Que a gente não estava acostumado com prova aberta, enfim. A prova de patologia era só questão fechada também, e teve uma prova de patologia que foi bem difícil, as outras foram normal. A prova de genética, gente, eu falei, né, que era uma matéria muito, muito básica, e assim, foi tão básico, que nem precisou estudar para fazer a prova, né? Era tudo muito ali, a importância do aconselhamento genético, aqueles tipos de mutações que era fácil de revisar e tal, né? Mas a prova foi de consulta, que tornou mais fácil ainda, e eu, particularmente, nem consultei nada na hora de fazer a prova, porque tava tão fácil, que mesmo sendo de consulta, nem a consulta eu usei. A prova de imuno, eu achei que ela teve um nível assim, foi só uma prova, né? Genética foi só uma prova, imuno foi só uma prova também. Já a patologia foram 3, né? Infecto 3, como é o normal. Tá, imuno, né, que eu vou falar agora. A prova de imuno, ela teve um nível de exigência bom. Não foi nem muito fácil, nem muito difícil. Só que a prova foi de dupla. Então, isso tornou a prova mais fácil. Para vocês terem uma noção de que o grande foco do semestre é infectologia e patologia. As outras matérias estão ali só com um nível menor de exigência, digamos assim, e com um nível menor de aprofundamento também. Prova prática era só de patologia, então tinha a prova prática macroscópica, que era ali com os órgãos, né? Você tinha que olhar o órgão,
reconhecer o órgão, né, e dar o diagnóstico. Então, falar isso aqui é um coração com... Aí dava o nome da doença lá. E tem a prova prática microscópica, né, que é ali com o microscópio, obviamente, né. E assim, gente, essa é a parte mais difícil da prova, porque é pouco tempo para você observar ali no microscópio e já descrever qual é o órgão que você está observando, descrever direitinho as alterações que aquele órgão está apresentando. Então você tem que ali descrever o que tem de errado na histologia daquele órgão, que não está normal, e aí com isso dá o diagnóstico final da doença. E assim, realmente é uma prova mais difícil, mais minuciosa, mas é fazível. Eu consegui fazer 2 delas, a outra eu olhei e não consegui reconhecer. Então, 2 de 3 eu consegui. E é isso, gente. Assim, esse é o tópico provas. Agora, vamos falar como eu estudei cada uma das matérias. Eu vou tentar ser sucinta, porque essa parte do vídeo sempre acaba ficando muito grande. Certo, como eu estudei infectologia? Assim, gente, eu vou ser bem sincera. Para você dar conta da matéria de infecto, você tem que ter uma disciplina de estudar um pouquinho a cada dia, porque senão chega perto da prova e vira um bolo de neve tão grande que você não tem noção. E isso aconteceu comigo especificamente na segunda prova. Na segunda prova eu não consegui manter uma rotina de estudos assim certinha, e aí chegou no dia da prova, ficaram doenças sem estudar. Não deu tempo. Nos outros eu consegui me planejar melhor. Na primeira prova foi bonitinho, na terceira prova acabou tendo ali uns deslizes, mas não porque eu não me planejei, porque ocorreram imprevistos e acontece, né? Para infecto, a minha estratégia de estudos, ela começava em sala de aula. Então, para toda aula, toda vez antes de começar a aula, eu fazia um roteirinho tipo esse daqui. Que eu sempre levo meu notebook, né, para poder fazer as anotações pelo Notion, pelo OneNote. Eu sempre confundo os dois aplicativos. Faço minhas anotações no OneNote, né? E aí eu sempre fazia esse esqueleto aqui antes de começar a aula. E aí o professor ia falando e eu ia anotando as informações no lugar certo à medida que ele ia falando. Por que eu fazia isso? Porque muitas vezes, quando o professor está explicando, ele começa a soltar informações de maneira aleatória, né? Assim, não que os professores fossem ruins, eles eram muito bons. Só que é natural, às vezes ele tá falando, sei lá, de diagnóstico e ele acaba falando alguma informação que era lá dos sintomas, ou tá falando de sintomas e já fala alguma informação que era lá do tratamento. Não seguia uma linha perfeitinha assim, né? Porque ninguém é robô, né? O professor dá aula de uma maneira mais espontânea e tá tudo bem. Mas eu gostava de anotar dessa forma, assim, bem bonitinho, tudo em caixinhas, porque facilitava o meu raciocínio na hora mesmo ali de entender durante a aula e principalmente na hora de estudar. Então eu fazia assim, eu anotava nessa ordem caixinhas ao invés de fazer as anotações na ordem da aula, porque eu achava mais fácil de entender assim do meu jeito. É lógico que eu não conseguia fazer essas anotações bonitinhas para todas as aulas, porque tem sempre aquela aula que a gente tá cansada, né? E acaba não conseguindo prestar atenção, e acaba ficando um monte de informação para trás, e quando você vê já tá tudo bagunçado. Então, assim, dependia muito de como eu estava no momento, das aulas, do professor em si, né? Mas geralmente dava certo. Eu fiz isso, assim, o máximo que eu consegui para a maioria das aulas. Certo, isso era como eu anotava. Agora, como eu estudava quando eu chegava em casa? Assim, variou muito ao longo do semestre. Para alguns assuntos eu li esse livro aqui, vou deixar bonitinho aí para vocês, o nome, a autora e tudo mais. Para alguns assuntos eu estudei por esse livro. Eu ia lendo ali, grifando as partes importantes e depois fazendo um resuminho pequeno, assim, como são as coisas importantes mesmo. Mas assim, foi a minoria dos assuntos que eu estudei por livro. A maioria eu fiz de outras formas. E quais eram essas outras formas, né? Bom, alguns assuntos eu assisti às aulas gravadas dos professores, né? Que são aquelas aulas lá da época da pandemia. Então, quando era aula online, ficou gravada, a gente tem essas aulas até hoje. Outros assuntos eu assisti a aula fazendo flashcards da aula, ou então só lia minhas anotações mesmo, já fazendo esses flashcards. Realmente variou muito a minha forma de estudar. Outros assuntos, quando eu já tinha ali uma anotação toda bonitinha, bem completinha da sala de aula, eu ia direto fazer questões lá na plataforma da MedSimple. Então, como eu já tinha toda a teoria anotada bonitinha, para poder fazer algo a mais, fixar melhor, eu fazia algumas questões. E eu usei as questões principalmente para estudar antibióticos. E, gente, me ajudou muito, porque assim,
Antibióticos é uma matéria difícil. Eu fiquei falando aqui o tempo todo que a matéria de infecto não é difícil, né? Só é muita coisa, mas não é difícil. Mas antibióticos é uma matéria difícil, sim. É difícil. E aí eu só consegui entender depois de fazer muitas questões lá na plataforma. Porque assim, lá eles têm questões, tipo, blocos de questões sobre todas as classes de antibióticos. E assim, umas, sei lá, 40, 60 questões. 60 é muito, né? Ai, não lembro, mas eram muitas questões de cada uma das classes de antibiótico. Isso me ajudou a fixar muito a matéria, foi muito bom mesmo. E por fim, alguns assuntos eu só lia realmente ali as minhas anotações de sala de aula e pronto. Inclusive, isso é uma dica que eu quero dar pra vocês. Se vocês forem seguir algo do que eu falei aqui, é o seguinte. Essas matérias que eu anotei bonitinho, que eu consegui anotar tudo de forma completa em sala de aula, eu sempre deixava elas para estudar por último. Por quê? Era uma estratégia. Porque eu pensava assim, se acontecer qualquer coisa, não der tempo de estudar tudo até o dia da prova, essas matérias que tá tudo anotado bonitinho, elas vão ficar por último. Então, se não der tempo de estudar, é só ler a anotação e pronto. E aí eu priorizava estudar primeiro aquelas matérias que eu não consegui pegar em sala de aula, que eu não consegui entender, não consegui anotar. Porque era pior se eu deixasse isso por último, né? Vamos supor, nossa, essa matéria aqui eu não sei nada, não consegui anotar nada. Aí eu deixo por último, não deu tempo de estudar. Até eu pegar um livro, pegar uma videoaula, né? Então eu deixava por último aquelas que eu tinha conseguido anotar tudo em sala de aula. Porque chegava perto da prova, se não desse tempo, era só ler e pronto. Para estudar patologia, eu me baseei muito nos estudos dirigidos, que eu já comentei com vocês lá no início, né? Que a gente praticamente não teve aula teórica de patologia, a gente teve que estudar tudo sozinho a partir dos estudos dirigidos, que eram questões que a professora deixava com a gente para a gente estudar. Então eu fazia assim, eu pegava esse livro aqui, ia lendo os capítulos e grifando as coisas que eu achasse importante, principalmente aquelas coisas que estavam nas questões, e depois eu ia resolver as questões. E assim, alguns capítulos, eles eram muito grandes, então não dava para estudar assim de uma forma bonitinha, lendo tudo com muita atenção. Às vezes eu só passava os olhos assim rapidamente, ia me atendo às coisas que estavam nas questões e ia fazendo assim. Assim, muita gente da minha sala, acho que a maioria, eles pegaram as aulas gravadas, né? Aquelas aulas que eu falei da pandemia e tudo mais. Só que assim, gente, eu já tava tão saturada de ficar vendo aula gravada que não tava rendendo pra mim, eu ficava pausando toda hora pra poder anotar. Eu falei, quer saber? Vou estudar por livro, porque eu já tava ficando desmotivada também de ficar vendo aula gravada lá, escutando o professor falar. Muita aula, chega de aula, nossa senhora. E aí eu preferi realmente pegar o livro e lendo ali, que eu sou uma pessoa mais visual, sabe? Eu aprendo mais lendo do que ouvindo. Então eu ia ali lendo rapidão, grifando o que eu achasse que era importante, respondia as questões, e aí eu me baseava ali para reter o estudo mesmo nas questões. Para a parte prática, eu gostava de revisar as imagens que a gente tinha mesmo das aulas práticas e especificamente para a microscopia, a gente tem um site que ele é muito bom, que ele me ajudou muito a entender melhor, aprofundar em algumas coisas e reconhecer direitinho as lâminas, né, no microscópio, que é um site da Unicamp, acho que é a NatPat o nome dele. Vou deixar o link lá na descrição, ele realmente me ajudou muito a estudar patologia nesse semestre. E assim, eu gostava bastante de entender direitinho a parte teórica antes de ir para a prática, né? Antes de estudar a prática. Então, geralmente, quando chegava perto da prova, eu me dedicava muito à teoria, e aí no último dia eu ia ver a prática, né? Porque eu sentia que quando eu entendia a teoria, a prática ficava muito fácil, então era só revisar. Era só olhar as imagens e lembrar do que eu vi lá na teoria. E pra mim funcionava bem assim. Para imunopatologia, eu usei as videoaulas da plataforma MedSimple e elas me ajudaram muito a entender melhor a matéria, né? Porque como eu já comentei, o nosso professor passou muito básico do básico. E aí eu senti que fez sentido de verdade a matéria de forma mais completa quando eu vi as videoaulas na plataforma. Esse professor é um professor novo, então a gente não tinha aula gravada dele, nem de outro professor de imunopatologia, porque eu acho que é uma matéria que eles colocaram recentemente no 5º período. Então eu usei as videoaulas da MedSimple. Mas assim, não foi para todos os assuntos de imunopatologia. A maioria dos assuntos eu só peguei as minhas anotações de sala de aula mesmo, porque eu já tinha anotado bem bonitinho tudo que o professor tinha falado. E aí, o que deu tempo de estudar, né? Porque era muita coisa para conciliar, a gente tinha infecto, milhões de doenças para estudar, não dava para tempo de estudar muita imunopatologia. Mas eu estudei o que deu pelas videoaulas e o resto eu li minhas anotações. Genética,
teve prova, né? Eu falei, mas foi uma prova tão fácil, uma matéria tão fácil que eu não precisei estudar. Só coloquei aqui nesse tópico porque, como teve prova, né? Eu achei que eu tinha que colocar aqui, né? Como estudei genética. Não estudei. Era muito mamão com açúcar. Eu sempre coloco, né, esse tópico aqui de materiais, né, nesses vídeos sobre os períodos. Mas dessa vez, gente, eu não vou ter nenhum material novo para mostrar para vocês. O que eu usei nesse período é o que eu já tinha nos períodos passados. Então, jaleco para usar no hospital, o esteto, né, o esfigmo para poder examinar os pacientes. Nada de novo. Então, assim, se você já assistiu os meus vídeos anteriores ou é um estudante de medicina que está indo para o 5º período aqui na UFO, você já sabe o que tem que ter e você já tem o que tem que ter, não precisa comprar nada de novo para o 5º período. Então é isso, se você tiver curiosidade também para saber, né, que materiais são esses, assiste meus vídeos antigos, caso, sei lá, você seja uma pessoa que caiu aqui de paraquedas, né? E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Qualquer dúvida, detalhes que não tenham sido esclarecidos nesse vídeo, ou qualquer sugestão de vídeo, ou dúvidas aleatórias, qualquer coisa, pode deixar aí nos comentários, eu respondo vocês. E é isso, muito obrigada por assistir. Dá o like aí pra ajudar, se você gostou desse vídeo também, deixa aí que eu vou saber que você gostou do vídeo. Compartilha com alguém que tá indo pro 5º período, alguém que tem curiosidade pra saber sobre o curso de medicina, principalmente aqui na UFO. Se inscreve no canal. E é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.